Rapaziada, que vitória linda do Galo nesse clássico, hein? Espetacular o que o Galo fez nesse jogo diante do Cruzeiro. Jogo que todo mundo já tava dando aí o Cruzeiro, né, como o favoritaço, né? E o Galo mostra que não é bem assim, né? Tem que respeitar o Galão, que jogou demais, que golaço do Hulk. Como jogou o time, muito bem. Enfim, jogou o clássico da maneira como se deve jogar, né? Clássico é aquele velho mantra, clássico não se joga, se vence, né? E o Galo jogou e venceu, né, rapaziada? Então, vamos conferir aqui nesse vídeo a mídia repercutindo, né? As reações da mídia esportiva e brasileira. Pessoal lá do Sport TV, a gente vai conferir o que eles disseram agora. Então, bora lá. O Atlético tinha uma dificuldade de encaixar essa marcação e se via, às vezes, em inferioridade. Tanto que é no lance que o Matheus Pereira tem muito tempo com a bola para começar a organizar o ataque, que sai a jogada, ela inicia, tem o cruzamento que é muito bom do Kaique, para o gol do Caio Jorge abrindo o placar. E o Atlético dependia muito de esticar essa bola para o Hulk, ganhar a primeira bola e aí ele se colocar em campo de ataque. Já na parte final do primeiro tempo, o Atlético cresce no jogo, porque acerta a pressão na saída do Cruzeiro, começa a provocar uma precipitação de passes, um deles, esse que o Fabrício Bruno deu agora há pouco, que resulta nesse golaço do Hulk, ó. O Fabrício Bruno faz uma inversão de bola difícil, perigosa, com o time saindo para jogar, tentando forçar demais uma jogada que acabou se revelando não a melhor escolha para esse lance. Tem a interceptação, o Scarpa faz a ligação e o Hulk marca esse golaço. Mas o primeiro gol do Atlético, o gol de empate, já tinha sido numa retomada de bola, num passe forçado de saída do Cruzeiro, e o Júnior Alonso desarma o Kaique Jorge e começa a jogada do gol do 1-1. O Atlético foi melhor time depois da parte final do primeiro tempo. O Atlético foi melhor time, fez uma boa partida o Atlético. Fazia um tempo que a gente não viu o Atlético fazer um jogo bom. O resultado foi justo pelo que o Atlético mostrou, principalmente no final do primeiro tempo e no segundo tempo também. O Atlético empilhou chances, o Cássio fez grandes defesas. O Atlético ele conseguiu ser um time rápido pelos lados, com Bernard de um lado e Éder Luiz, ó. E Dudu lá do lado esquerdo. Mas é um Cruzeiro que ainda está pegando o jeito de jogar do Tite ainda, apesar de ser um Cruzeiro que se conhece desde o ano passado, jogam junto desde a gente vai ver o Arroio perdeu esse gol debaixo do gol, ele podia ser o gol do empate. Podia ser o empate. Mas foi um clássico jogado, mais do que normalmente se joga os clássicos, né? Isso. Foi um clássico jogado, um clássico de boas ideias. Eu acho que o Atlético precisa mais disso. Mais dos seus titulares mais vezes dentro de campo. O Sampaoli mexe muito no time. Mexe muito. Eu fiz o Atlético contra o América, foi um time totalmente diferente desse Atlético que foi a campo. Obviamente ele poupou alguns jogadores por conta desse clássico, mas é um Atlético, gostei muito dos lados, Dudu, Bernard e o Hulk, para mim, é um jogador identificado, é um jogador que é decisivo, e além de ser identificado e decisivo, tem uma qualidade para bater na bola que a gente viu aí. Para mim é o gol... Se é o gol do domingo, né? Pra mim é o gol da rodada. É o gol da rodada, é o gol da rodada. Que golaço que ele fez. Na parte tática do Atlético, tem uma resposta que a gente aguardava e que meio que se desenhou no primeiro tempo. Ano passado ele tinha muitos jogos, por exemplo, com o Natanael, fazendo um terceiro homem, às vezes, na saída, abrindo o campo ou com Scarpa ou com algum outro jogador com característica ofensiva pelo lado direito. Agora, com o Preciado, que é um lateral de muita saída, o que ele fez foi prender o Alan Franco como terceiro homem na saída, tendo o Maicon logo adiante. E o Preciado saindo. Má notícia foi o Preciado se machucar com 30 minutos. A gente tem essa imagem, inclusive, né? Ele teve ali uma disputa de bola e aí sentiu a lesão, acabou sendo substituído. Ele já foi à rede social dizer que... Rapaziada, vamos torcer para que não seja nada de grave aí com o Preciado, né? Porque jogador de muita qualidade, ótima contratação do Galo e que já mostrou que veio, né? Então, vamos torcer para que não seja nada além, né? Que não é nada grave, que não é para não há motivo de preocupação, então, por exemplo, com uma saída longa do time. Dentro de uma vitória, a gente tem pontos negativos e positivos, né? O Atlético ele foi muito agressivo, mas dentro de um ponto negativo que o Atlético teve nesse jogo, conversando com o Mansur também, o Atlético falta aquele cara na frente da zaga, de ser o cara do equilíbrio, de ser um cara mais combativo. Acho que o Atlético, se for buscar no mercado, precisa buscar esse jogador, esse volante que consiga dar
a sustentação para os zagueiros, né? O Atlético sofreu muito, principalmente nos primeiros 30 minutos no centro do campo, porque o Cruzeiro botava muito jogador ali nesse corredor e acabava deixando o Maicon, que não tem tanta característica de ser um primeiro volante. Alan Franco, que é o jogador mais recuado, não é esse jogador de muito combate. Logicamente, ele é de um jogador de combate, mas não é um jogador dessa posição para proteger o centro da zaga. E aí muitas das vezes aconteceram disso. Depois buscou o equilíbrio e aí conseguiu fazer um belíssimo jogo. As duas equipes fizeram um belíssimo jogo. Logicamente, o Galo sai mais feliz porque saiu vencedor. Muito bem, vamos ouvir as avaliações dos técnicos. O Tite pelo Cruzeiro e o Sampaoli avaliando essa vitória do Galo por 2-1. Roda aí, diretor. La conversa fue organizativa, corrigiendo errores, básicamente el posicionamiento del gol de Cruzeiro, que es una pelota profunda, que está organizada. Modificamos un poquito la presión inicial porque ellos estaban encontrando libertad en la mitad de la cancha y bueno, yo que Otimi corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obligación, Otimi se mantuvo agresivo, inteligente y viró un juego muy difícil contra un gran rival. Es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como ele é e como foi toda a sua carreira. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está em segundo do seu grupo, o Galo em terceiro. Ainda tem um tempo para tentar se recuperar, ainda tem algumas partidas para conseguir avançar e subir na classificação, mas claro que dos dois lados estão de olho também na tabela do estadual. Vamos falar sobre dois lances que foram bem polêmicos de arbitragem e por isso já está com a gente aqui no Troca de Passes o PC Oliveira, dois lances que a gente sabe que vão repercutir também por aqui e quando tem polêmica, ele vem sempre nos socorrer, vem sempre dar sua opinião, dizer o que foi bem feito, o que não foi bem feito, no caso desse clássico com os ânimos bem à flor da pele, né, PC? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Kelly. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Felipe Bastos, para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Um final de semana, um domingo de clássicos, né? O Alex Stefano foi muito bem no Fla-Flu, aqui no Rio. O Lucas Orne, do Rio Grande do Sul, apitou o seu primeiro Grenal da carreira, também teve uma atuação muito boa. E em Minas Gerais, a arbitragem foi do Davi Lacerda, do Espírito Santo, numa decisão da Federação Mineira, que na segunda-feira realizou um sorteio para definir se seria a arbitragem local, que era o desejo do Atlético Mineiro, ou a arbitragem de fora, para atender um pedido do Cruzeiro. Acabou optando, o sorteio deu a arbitragem de fora e o escalado foi o Davi Lacerda e tem dois lances, como você já citou aí, para a gente analisar e debater com os amigos. Vamos começar então pelo primeiro deles. O Atlético reclamou bastante de um pênalti. O Kaique segura o Bernard dentro da área e a gente já vai ver a imagem para tirar essa dúvida com o PC Oliveira se o árbitro acertou ou não de não ter marcado esse pênalti. É uma situação aí, ó, que a gente está vendo nesse momento de jogo, mas que o jogador ali do Cruzeiro, o Kaique, deixa o braço. Exatamente, aos 46 minutos do primeiro tempo, chama atenção inclusive o posicionamento do Davi Lacerda, que estava próximo, estava bem na entrada da área, numa jogada rápida de ataque, e tá aí o ângulo, né? O Kaique, ele teve uma ação que foi só para parar o adversário, em nenhum momento ele se preocupou em disputar a bola, como a gente sempre fala aqui, a questão da disputa pelo espaço, né? Quando o jogador tem uma ação disputando o espaço, tem um contato sem causar impacto no adversário, o uso do braço numa ação limpa, mas nesse lance não. O Kaique, ele foi só para parar o Bernard, a bola já estava distante, o Bernard estava em velocidade, e aí ele abre o braço, né, segurando, impedindo
a passagem do Bernard, e para mim, pênalti, muito pênalti. Olha só, Davi Lacerda, chegando, ele cita, né, provavelmente a gente vai ter o áudio do VAR, ele entende como uma jogada normal, mas foi falta do Kaique Bruno e o pênalti deveria ter sido marcado. E ele poderia ter sido chamado para revisar esse lance? Deveria ter sido? Na minha avaliação, sim, apesar de que muitas vezes tem a questão da comunicação, de que maneira que eles estão se comunicando, pode ser que ele tenha tido uma comunicação muito enfática ali no sentido de não entender como uma ação faltosa, porque ele está na entrada da área. Agora, quando você pega esse lance de frente, com outros ângulos, que o Daniel Bins, que era o VAR, teve acesso à cabine do VAR, eu, como VAR, teria recomendado a revisão, porque para mim o lance indiscutível. Foi muito pênalti a favor do Atlético Mineiro. Muito bem, tá aí a análise do PC Oliveira, então, dessa braçada que deu, né? O Kaique no Bernard no jogo. Deveria ter sido marcado o pênalti, então, na avaliação com o PC, né, do PC. E dos meninos aqui da bancada também. Eu acho que foi muito pênalti, né? Não tinha outra coisa. O cara tava passando do campo e o VAR poderia ter ajudado. Interrompeu, né? Enfim. Bom, rapaziada, então vocês puderam ver aí, ainda ficou barato pro Cruzeiro. Ainda ficou barato porque o Galo tinha esse pênalti aí a seu favor. Pênalti claríssimo no Bernard. Impressionante, cara, como a arbitragem não viu esse pênalti, nem o VAR, nem ninguém, né? Impressionante isso aí. Bom, a gente vai conferir aqui agora também o Rica Perrone. Rica Perrone deixou a opinião dele a respeito desse clássico aí. Enfim, vamos conferir aqui o que o Rica Perrone falou do clássico entre Galo e Cruzeiro, vitória do Galão. Diretoria Galo 2, Cruzeiro 1 na Arena, um grande jogo, um jogo com apostas razoavelmente diferentes, mas alguém precisa ligar lá no Cruzeiro e falar, gente, olha só, então, teve um fator aí que vocês ignoraram, que era o fator clássico. O time do Tite entrou em campo hoje para jogar confiando absolutamente no potencial que ele tinha de que o time do Cruzeiro é um time montado. Então, quando o Cruzeiro pega a bola, naturalmente ele tem mais opções, ele tem mais noção do que fazer. O time do Atlético já não é bem assim, ele já depende mais de individualidades, só que as individualidades apareceram. O Atlético parece que entrou no jogo para matar o jogo, para tentar brigar pelo jogo, para tentar causar uma guerra no jogo, porque era clássico, porque era decisivo e tal, e o Cruzeiro parece que jogou mais um jogo do Campeonato Mineiro. E aí vai vir aquela marra, né, o cruzeirense para Marreto, para falar assim, não, mas pô, aqui para nós, né, e tal. O Atlético tá mais desesperado e tal, ok, mas o Cruzeiro não levou o clássico pro mesmo nível que o Atlético levou. Então acho que na briga o Atlético acabou levando a melhor, jogando melhor no final das contas, porque o Cruzeiro sentou no resultado de 1-0, faz 1-0 jogando melhor do que o Galo, e aí o Cruzeiro senta no resultado. Aliás, fantástico, o Kaique pegando um copo de cerveja, né? O Caio Jorge, desculpa, pegando um copo de cerveja na hora que ele faz o gol, que reflexo. Logo depois tem um pênalti no Bernardo não marcado, foi pênalti, assim como o Scarpa no segundo tempo, depois que o Galo, se eu não me engano, já estava 2-1, né? Depois que o Galo faz 2-1, o Scarpa também tinha que ter sido expulso, porque ele entrou por cima do cara. 2 erros de arbitragem bem grosseiros, na minha opinião, na partida, e o VAR não interferiu em nenhuma das duas. Provavelmente o VAR devia estar cochilando, dormindo, ou sei lá o quê, mas não interviu em nenhum dos dois lances. Em relação à atuação, cara, acho que o Hulk dá um puta do recado, tipo, Sampaoli, eu não sou uma opção, né? Eu sou o Hulk, eu resolvo jogos, eu pego bolas e faço coisas que o seu time coletivamente não está conseguindo fazer. Me incomoda ainda um pouco do Atlético jogar extremamente dependente de lances individuais, ele joga a bola e espera que o jogador faça alguma coisa, e também me incomodou hoje um pouco do Cruzeiro saber do potencial que ele tinha coletivamente e falar, cara, quer saber? A hora que eu quiser aqui, não é a hora que você quiser, não. Isso é clássico. Então o Cruzeiro hoje deu uma subidinha no salto, na minha opinião, e aí o Galo conseguiu vencer o jogo merecidamente hoje na Arena, porque quis mais, brigou mais, levou o jogo mais a sério e teve nas suas individualidades fatores determinantes que os grandes jogadores do Cruzeiro hoje acabaram não tendo. Mas clássico é isso, né, gente? Bom, rapaziada, e no final do jogo, o Hulk deu uma entrevista ali junto com o Bernard, né, pra GE TV, pessoal. Ali pra Mari Spinelli, atleticana, né, o André, que jogou no Galo também, ex-jogador, tava ali também nessa entrevista, e o Hulk e o Bernard deram algumas palavrinhas ali com a equipe da GE TV, né? E o Hulk falou uma coisa, cara, muito interessante. Olha só o que o Hulk disse. Abre aspas aí pro Hulk, né? Eu não gosto de ser polêmico, mas é bom ser chamado de chorão e pipoqueiro e chegar nos clássicos e decidir. Tá aí Hulk após Galo 2, Cruzeiro 1, entrevista lá pro GE, né, pessoal? Então, impressionante o Hulk
passando o recado aí, né? O Hulk não deu mole depois do jogo, deixou essa cutucada aí, né? Esse recado aí de que, né? Muita gente realmente fala que ele é pipoqueiro, às vezes até a própria torcida, a própria massa, né? Às vezes reclama desse negócio dele, o Hulk é pipoqueiro e tudo mais. Mas, cara, chega aí, ó, nos momentos decisivos, o homem decide, porque ele é o Hulk, ele é o incrível Hulk, não adianta, cara, não adianta. O cara é de outro nível mesmo, né? E cara, sobre essa questão, né, de ser chorão, né? Quase todas as torcidas do Brasil afora aí, quase todo o Brasil fala isso do Hulk, que ele é chorão e tudo mais. Mas também ninguém vê os erros grotescos, principalmente de arbitragem que tem contra o Galo. E aí, se ele vai contestar isso, ele é chorão? Então, todo jogador de todos os clubes aí é chorão também. E não tem isso, né, rapaziada? Enfim. Aí, olha só o que a coluna do Galo colocou aqui. Essa imagem é espetacular, cara. O Hulk segurando aqui o Caio Jorge nos braços. Caio Jorge de chupeta aqui, cara. É isso aí, Caio Jorge. Você tem que respeitar o seu pai, tá? Respeita o papai, que é o Hulk. Não adianta. E aqui a legenda aqui do coluna do Galo, né? Pai. Só isso. E a imagem. Espetacular. Enfim, rapaziada, é isso. Vitória espetacular do Galo, né? Muito importante pro time, muito importante para esse time do Sampaoli, para os jogadores, elevar a moral do Sampaoli, né, também, para o time embalar de vez, cara. O time embalar de vez, vai começar o Campeonato Brasileiro aí, o Galo já tem pedreira logo no início, né? Tem essa decisão aí no Mineiro, porque o Galo também ganhou do Cruzeiro, mas tem que vencer os demais jogos aí contra os outros times. Ainda faltam 3 confrontos no Mineiro. Então tem que ganhar para poder classificar para a próxima fase do Mineiro, né? E isso tudo com o Campeonato Brasileiro já começando. Então, assim, cara, o Galo precisava dessa vitória, precisava muito. E ela veio, né? E veio, assim, da melhor maneira possível, cara. Com dificuldade, jogo com raça, os jogadores empenhados, ganhando e ganhando de virada, que é para elevar ainda mais. Cara, você sair perdendo, virar o jogo, a massa vem em peso, a arena vem abaixo e assim, impressionante, né? Então, assim, tipo de jogo que eleva a moral de qualquer time, né, pessoal? Esperamos que isso aconteça com o Galo. Enfim, o que você achou do clássico? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. Sua opinião é muito bem-vinda aqui no canal. Deixa a sua análise, deixa aí os seus destaques do jogo, quem que você gostou, quem que você não gostou, enfim. Deixa aqui nos comentários, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Galão todos os dias. Belezinha, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!